A gente vai acompanhar agora, Elisa, eu vou até pedir licença, porque a vice-governadora está se posicionando aqui para conceder, então, essa coletiva de imprensa sobre o balanço que está sendo apresentado, foi apresentado, então, pelos bombeiros e pelo ICMBio. Vice-governadora, a gente está ao vivo aqui na CNN. O que a senhora pôde observar nessas horas finais, então, do combate ao incêndio? Como é que está a situação? O que foi passado para a senhora? É importante colocar que esse incêndio começou no domingo, na Granja do Torto. Toda essa situação está sendo aí verificada pela nossa Polícia Civil. Ontem o governador Ibanez determinou uma reunião pela manhã, onde que cobrou de todos os agentes. Nós queremos também relembrar que essa área aqui é área federal. Nós estamos aqui com autorização do governo federal, que nós não poderíamos nem adentrar essa área. É um parque federal, mas em esforços colaborativos, junto com o ICMBio, que também está aqui, com os brigadas, com as brigadistas também, com todo o aparato do governo federal. E a determinação do governador Ibanez é que a gente empenhe o máximo também de homens e mulheres aqui, para que a gente tenha rapidamente esse fogo finalizado. O fogo, nesse momento, está controlado, com 2 focos ainda, que exigem atenção por parte do Corpo de Bombeiros, e nós queremos lembrar, esse é somente um dos 144 focos de incêndio que nós tivemos aqui no Distrito Federal de ontem para hoje. Então, governadora, quais vão ser as ações preventivas que as ações já estão, as ações já estão acontecendo, mas eu acho que a maior prevenção que nós podemos ter é a ajuda de todas as pessoas que têm informação, de pessoas que estão ateando fogo. Porque por maior que seja a prevenção, a ação humana ela consegue deter qualquer que seja o protocolo de prevenção. E isso está demonstrado. Então, o objetivo do governador Ibanez neste momento é realmente ter uma ação bem rápida da nossa segurança pública para que a gente consiga identificar a motivação e o porquê desses incêndios aqui também no Distrito Federal. Governadora, existe uma investigação em curso por parte da Polícia Federal. Como é que está essa investigação no âmbito do Estado, da Polícia Civil? Algum suspeito já foi identificado? Já existe algum avanço nessa apuração? Essa situação de investigação é muito importante, até a preservação de tudo isso, para que se chegue à autoria e materialidade. Isso está sendo conduzido pelo nosso secretário Sandro. O que a gente tem de informação que a gente pode passar para a população, que há uma colaboração entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal, inclusive na possibilidade de uso de equipamentos, de troca de informações, para que a gente chegue aí nessa situação. Eu quero relembrar para vocês que nós temos 500 homens que estão dentro das matas. Nós passamos a noite inteira aqui, os nossos policiais militares, os nossos bombeiros militares, tem o apoio também da Polícia Militar, de toda a segurança pública, a Polícia Civil na parte investigativa, ou seja, a 100% da determinação do nosso governador é que realmente tenha um emprego de toda a força do governo do Distrito Federal. E esse trabalho vai continuar, mesmo com o fogo controlado, né? Vai continuar. O que acontece? É importante colocar, o fogo está controlado, mas isso não impede que novos focos aconteçam. Ontem nós fizemos uma reunião pela manhã, estamos usando todo momento que a imprensa tem de criar uma oportunidade para o governo, de pedir a colaboração das pessoas, e ainda tivemos 144 focos de incêndio florestal. No total foram mais de 500 acionamentos do Bombeiro Militar só na data de ontem. Celina, agora no incêndio da Flona, logo depois o governador anunciou um grupo de trabalho. A gente já pode falar de alguma medida que foi tomada, que foi pensada, anunciada? Eu acredito que o próprio governador hoje vai estar falando sobre isso, o governador vai estar chamando vocês para falar sobre isso. Ele tem outras informações também, porque ele está desde cedo sentado com a equipe de secretários discutindo sobre tudo isso. Determinou que eu passasse por aqui para falar com o comandante-geral. Então eu acho que há um esforço concentrado. Nós temos também um decreto que já está vigente, que é um decreto do governador Ibanez, que fala sobre deixar uma minuta de trabalho pronta. Ontem, parece que já estávamos finalizando essa minuta que fala sobre qualidade de ar. O governador deve apresentar também essa minuta nas próximas horas, já aí aprovada pelo grupo de trabalho. Então são várias ações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Há planos de reforço do quadro do Corpo de Bombeiros depois desse episódio, até que foi necessário convocar bombeiros que estavam de férias para ajudar, né? Olha, não aqui apenas, mas em toda a DF? Não, o que acontece? Aqui, segundo os próprios coronéis, há uma demanda. E quando existe essa demanda, vai havendo uma convocação da nossa própria força, né? Lembrando que nós temos todo o Distrito Federal para uma atuação.
lembrando que só ontem foram 144 focos de incêndio florestal aqui no Distrito Federal. E os nossos bombeiros estão atuando, mas conforme a demanda aqui solicitada, nós vamos ampliando. E foi ampliado de ontem para hoje, são 1.500 homens que estão aqui, com incêndio já foi controlado, mas ainda com 2 focos, reafirmo que precisam de atenção, entendeu? Governadora, só para a gente entender também sobre essa união dos poderes, né, tanto do governo como também do governo do Distrito Federal, como da União. O presidente Lula ontem fez uma série de reuniões e sinalizou que quer convocar os governadores para se reunir, para tentar debater medidas que possam ser tomadas de forma conjunta. Como isso está sendo pensado e de que forma a senhora acha que a União, que o governo, né, que o Poder Executivo Nacional, que o presidente Lula pode contribuir nos estados com essas medidas? Olha, eu acho que essa crise ela não é só nacional, né? Ela passa, inclusive, ultrapassa aqui na América Latina. Nós temos grande parte da América Latina queimando e precisa, sim, de uma posição de homens e mulheres que estejam à altura desse momento para fazer o diálogo, um diálogo republicano, né? Um diálogo onde que nós podemos chegar aí a objetivos comuns, a mudança de legislação. Hoje a legislação também é fraca para punir esse tipo de criminoso, lembrando que ele coloca não só a vida dos meus homens em perigo, mas ele coloca a vida da população. Então, assim, tem várias ações que podem ser pensadas juntamente com os governadores que estão lá na ponta, combatendo os incêndios. Muitos precisam de ajustes financeiros também, há momentos difíceis em vários estados, né? Então, eu acho que é uma medida positiva. Acredito que os governadores irão participar com tranquilidade e isso demonstra que qualquer que seja a posição política e ideológica, nós temos que ter a posição sempre republicana pela nossa cidade. Só mais uma pergunta para encerrar. Existe a suspeita de que esses incêndios sejam de fato causados por ação humana. O que a senhora acha, acredita que pode motivar tudo isso? É incêndio, é fogo no lixo? São pessoas que não entendem a gravidade dessa situação? Qual que é a suspeita nesse sentido dessa motivação? Nós temos algumas linhas de investigação. Primeiro é o descuido. As pessoas acham que pode fazer um fogo no seu quintal, que aquilo está controlado para queimar o lixo. Não está sob controle, é bom falar e avisar. Nós temos uma baixa umidade do ar. Aqui no Distrito Federal nós tivemos o dia mais seco da história do DF, com 7%. Ou seja, o que acontece com isso? Você põe um fogo para queimar o lixo no seu quintal, esse fogo se alastra rapidamente e vai pegando em outras áreas. Isso é uma situação. Nós temos outras situações também de moradores em situação de rua, que fazem o fogo à noite, que estão dentro de parques para se aquecer e que tem causado também esse tipo de situação. Está sendo tratado pelo Dr. Gustavo Rocha, da Casa Civil, que cuida inclusive de um plano de remanejamento da população em situação de rua. Existe também um incêndio criminoso, que é esse também o nosso maior foco, para que a gente entenda o que está acontecendo, e aquele também agricultor que muitas vezes quer queimar alguma coisa e perde o controle da sua própria área. Então, mas o que a gente tem, uma percepção, é que todos esses incêndios têm ação humana, e agora a gente vai dividir realmente o que foi criminoso, o que foi descuido, né? E a gente há de se falar também que há uma culpa, mesmo que seja por negligência, imperícia ou imprudência. A pessoa pode ser responsabilizada. Olha, eu não tinha intenção de fazer o fogo, mas deveria pensar que Brasília está seco, que colocar um fogo nesse formato poderia colocar outras pessoas em risco de vida. Então, a gente aproveita a oportunidade e pede para que todo mundo tenha cuidado, né? Ontem, para vocês terem noção, até numa avenida, tinha vela sendo queimada ali do lado do CIA, né? Então, nesse momento, tudo é foco de atenção para nós. Obrigada, governadora. Elisa, a gente segue acompanhando daqui todas essas atualizações. E só para a gente encerrar, a governadora estava falando, a vice-governadora Celina Leão estava falando sobre essa condição, né, essa situação que leva as pessoas, às vezes, a colocar fogo em lixo, o que pode causar esses incêndios. E agora há pouco a ministra Marina Silva estava concedendo uma entrevista, né, e disse que essa reunião que vai acontecer hoje à tarde, que a gente vem noticiando também aqui na CNN, que foi convocada pelo presidente Lula, ele vai tratar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também com os demais presidentes do Legislativo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, justamente para tratar sobre uma melhoria na judicialização desses processos contra essas pessoas que praticam
cometam esse tipo de crime. Então, o governo está tentando fazer uma força, unir as forças nesse sentido, de fazer com que haja mais punição, para que esses casos sejam de fato esclarecidos, mas que as pessoas possam começar a compreender de uma forma melhor de que se trata de crime ambiental, né? E isso pode causar, chegar a essas proporções que a gente acompanhou aqui no Parque Nacional de Brasília, uma situação muito triste que vem gerando muitos prejuízos para o meio ambiente e também para a nossa saúde. Então eu sigo daqui acompanhando esse trabalho que não terminou. O pessoal dos bombeiros estava explicando que o rescaldo continua, o monitoramento continua, até que as chuvas voltem e se estabeleçam aqui em Brasília. Já são 147 dias sem chuva, de seca. Já é praticamente o segundo pior ano de seca da história de Brasília. Elisa. Marina, olha, fantástico esse momento de você ao vivo com a gente, já ter podido entrevistar a vice-governadora, trazer essas informações todas, né? Ou seja, o que a autoridade neste momento tem a dizer e mais. De onde vem esse incêndio criminoso? Marina, muito obrigada. Obrigada, viu? Já já a gente volta contigo ao vivo. De onde vem esse incêndio criminoso? Porque, você fala, tudo bem, incêndio criminoso. Tá, mas de onde? Vice-governadora ali pontuando. Pessoas que queimam, às vezes, um lixo em casa. Porque eu quero dar fim nisso aqui, não sabia que estava... não sabia, mas é crime. Porque isso pode causar um problema imenso. Uma bituca de cigarro jogada no mato, seco. Crime. O agro. Você não pode vilanizar todo mundo. Existe incêndio legal, que você pode usar, que está dentro ali das regras. Mas tem muita gente que faz de maneira ilegal também. E essas pessoas precisam ser punidas, precisam responder por isso.